correção das questões da aula 12B. O que nós estamos vendo? Cálculo estequiométrico. 3 passinhos. Primeiro, equação química balanceada. Segundo, lendo o exercício, o dado e a pergunta, colocando na mesma linha. Terceiro passo, retira da equação os dados na mesma unidade dos dados que tu retirou do exercício, tá? Então, questão de número 1, pessoal, tá? Quando se tem 200 gramas de carbonato de cálcio, quantos litros se obtém de gás carbônico na CNTP? Então, retirando os dados da equação. 100 gramas de CaCO3, equação química. Daí, ó, 1 mol de CO2 da CNTP, 22,4 litros. Multiplicou cruzado, 44,8 litros. Letra D. Questão de número 2. Quando eu tenho 48 gramas de gás oxigênio, se obtém quantos litros de ozônio? Tá? Então, pessoal, se aqui é gramas, tem que ver as gramas do O2. Então, ó, 3O2, 3 vezes 32. Aqui eu quero saber o volume na CNTP. Então, 2 vezes 22,4 litros. Multipliquei cruzado, 22,4 litros, o volume de ozônio. Eles também perguntam qual é a massa do ozônio. Só que não precisa fazer conta nenhuma. Se todo gás oxigênio é transformado em ozônio e eu tinha 48 gramas de oxigênio, quanto é que eu vou ter de ozônio? 48 gramas, tá? Então, resposta Brasil. Questão 3. Quando se tem 25 gramas de carbonato de cálcio, quantas gramas se obtém de óxido de cálcio? E quantos litros na CNTP de gás carbônico? Agora os dados da equação. Ó, aqui é grama, massa da fórmula, 100 gramas. Aqui embaixo é grama, massa da fórmula, 56. Aqui é litro. Qual é o volume para 1 mol na CNTP? 22,4 litros. Então, ó, o X dá 14 gramas e o Y 5,6. Letra D. Questãozinha de número 4, pessoal. Vamos ler o que diz a questão 4, tá? Diz assim: aplicando a lei de Gay-Lussac das combinações em volume, qual a contração em volume? Contração é a diminuição do volume, tá? Experimentada na equação abaixo, mantendo-se constante as condições de pressão e temperatura para os reagentes e produtos gasosos. Então, aqui nós vamos ter que recorrer à lei volumétrica de Gay-Lussac. Na questão, está escrito CNTP? Não. Deram a temperatura ou a pressão, e a pressão, né, para nós calcular a velocidade? Não. Então, pessoal, os mols é o próprio volume, tá? Os mols é o próprio volume. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mol de nitrogênio e 3 mol de hidrogênio. Então, eu tenho 4 mols, ó, 4 litros. Aqui eu tenho 2 mol de NH3. Então, eu tenho 2 litros de NH3. De quanto foi a contração do volume? No início, 4 litros, 100% do inicial. No final, eu tenho 2 litros. Que porcentagem é esses 2 litros? 50%. Então, eu tinha 100 e agora estou com 50. Houve uma contração de quanto? 50%. Resposta, letra o que, pessoal? Letra C. Questão de número 5, tá? Quando se tem 40 litros de propano, qual é o volume de gás carbônico
e qual é o volume de água. Essa água aqui é gasosa, tá? Qual é o volume? Daí, tá escrito CNTP na questão? Não. Deram a temperatura e a pressão para nós calcular o volume? Não. Então, novamente, lei volumétrica. O mol é o volume, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 1 mol de propano, 1 litro. Eu tenho 3 mol de CO2, 3 litros. 4 mol de água, 4 litros. Multipliquei cruzado, o volume de gás carbônico, 120 litros, e o volume de água é igual a 160 litros. Portanto, temos uma respostazinha que é a letra B na questão de número 5. Questão de número 6. Vamos ver o que diz a questão 6. Todos os componentes da reação mencionada são gases e foram medidos à mesma pressão e temperatura. Na combustão total de 40 litros da substância C3H8, o volume de ar usado e o volume total de produtos obtidos em litro é igual a considerar a composição volumétrica do ar, 80% nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, novamente, ó, não é CNTP, não deram a temperatura e a pressão. Então, os mols é o volume, tá? Então, eu tenho aqui, gurizada, 40 litros de propano, produz quantos litros de oxigênio e quantos litros de produto. Então, o gás carbônico e a água junto, já que todo mundo é gás, né? Todos os produtos gasosos aqui, ó, tá? Então, o mol é o volume, tá? 1 mol, 1 litro. 5 mol de oxigênio, 5 litros, tá? Quantos mols de produto gasoso eu tenho? 7 mols. Portanto, 7 litros. Multipliquei cruzado, o volume total dos produtos, 280 litros. Volume só do oxigênio, 200 litros. Mas a pergunta é o volume de ar, tá? Então, 200 litros é o volume de oxigênio, 20% do ar. Se todo o ar é 100%, isto dá um volume de X. Então, ó, multipliquei cruzado, deu 1000 litros de ar. Então, a letra que tem essas duas respostas, a letra o que, pessoal? B de Brasil. Questão de número 7, tá? Quando eu tenho 32 gramas de carbeto de cálcio, qual é o volume de acetileno produzido? Sendo que a pressão é 1 e a temperatura é 27 graus Celsius. Está na CNTP? Não, porque CNTP é 0 graus Celsius. Então, eu vou usar a equação de Clapeyron. Então, ó, a pressão é 1, eu quero descobrir o volume de 1 mol. Valor do R, 0,082. Temperatura em Kelvin, 27 graus Celsius vira 300 Kelvin. Fiz a continha, 24,6 litros. Cada litro cada mol de gás nestas condições é 24,6 litros, tá? Então, pessoal, retire os dados da equação. Aqui é grama, massa da fórmula, 64 gramas. Quero saber o volume, tá? 1 mol de acetileno vale quanto? Acabamos de calcular, 24,6. Multipliquei cruzado, 12,3 litros na questãozinha de número 7 aí. Então, a respostinha da 7 é a moçada letra B de Brasil. Questãozinha de número 8.
que nós temos na 8? Eu tenho 0,2 mol de propano, tá? Isto aí, quando queimado, vai produzir quantos litros na CNTP de gás carbônico? Então, linha do exercício, vamos tirar a linha da equação agora. Se aqui é mol, o que eu vou ver aqui na equação? Os mols. Número aqui na frente, ó, 1. Então tem 1 mol. Aqui eu quero saber o volume na CNTP. Então, quantos mol de CO2 eu tenho? 3, ó. Então, 3 vezes 22,4 litros. Multipliquei cruzado, x igual a 13,4 litros. Resposta letra C. Questão de número 9. Na questão de número 9, pessoal, a gente tem o seguinte texto na questão. A oxidação da amônia com oxigênio a alta temperatura e na presença de catalisador é completa, produzindo óxido nítrico e vapor d'água. Partindo de amônia e oxigênio em proporção estequiométrica, qual a porcentagem em volume de NO2 na mistura final? Então, moçada, nós temos esta reação aqui, ó. A amônia reage com o oxigênio, forma o NO e água, tá? Então, no final, nos produtos, eu tenho, moçada, 4 mol de NO e 6 mol de água. Então, 4 mais 6, 10 mols. Como a gente não tem na questão CNTP, nem temperatura, nem pressão, os mols é o volume. Então, moçada, o volume dos produtos, 10 mols, 10 litros. Todo o volume dos produtos é 100%. Agora, desses 10 mols aqui, 10 litros, quanto é de NO? 4 mol. 4 mol, 4 litros. Então, qual é a porcentagem? Então, multipliquei cruzado, 40%. Resposta letra D. Questão de número 10. Quando eu tenho 735 gramas de clorato de potássio, eu vou obter que volume na CNTP de gás oxigênio? X. Tinha que fazer o balanceamento. Para fazer o balanceamento era só botar aqui 1,5 na frente, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Porque eu tenho 3 oxigênio aqui, aqui eu também tenho que ter 3. 3 vezes 2, 6, divide por 2, 3 oxigênio. Retirando os dados da equação. Se aqui está em gramas, eu tenho que ver a massa da fórmula, 122,5, tá? E aqui, ó, volume. Então, volume na CNTP. Eu tenho 1,5 mol. Cada mol na CNTP, 22,4 litros. Regra de 3, 201,6 litros. Resposta letra A. Questão de número 11. Diz, gurizada, que o corpo de um paciente produz 0,24 mol de ácido clorídrico. Para neutralizar esse ácido, ele toma um antiácido, à base de hidróxido de alumínio. Quantos ml deste antiácido ele precisa tomar, sabendo que cada 1 litro, que é 1000 ml do antiácido, tem 26 gramas da base? Então, o corpo do paciente produz 0,24 mol. Isto representa quantas gramas da base? X. Então, retira os dados da equação. Ó. Mol com mol. Então, aqui tu tem 3 mol de HCl. Aqui é grama. Qual é a massa da fórmula? 78. Multiplicou cruzado. Eu tenho 6,24 gramas de hidróxido de alumínio. Lembra que o medicamento, cada 1 litro, que é 1000 ml do antiácido,
tem 26 gramas de hidróxido de alumínio. Então, para neutralizar esse 0,24 grama, ele precisa de 6,24 gramas da base. Isto representa quantos ml do antiácido? 240 ml. Então, durante o dia, ele vai ter que tomar 240 ml. De 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas, mas no dia ele precisa de 240 ml do medicamento, que equivale a 6,24 gramas da base, que é suficiente para neutralizar 0,24 mol do HCl produzido lá no estômago. Então, resposta letra C. Questão de número 12, tá? Quando eu tenho 1,8 kg de óxido de lítio, qual o volume em litro de gás carbônico? Então, pessoal, ó, não pode usar quilo, porque aqui é litro. Quando que eu posso usar quilo? Quando dá para escrever a linha inteira. Toda a linha em quilo, tá? Como aqui a pergunta está em litro, tu é obrigado a passar de quilo para grama. Isto acontece quando tu tem quilo, quando tu tem miligrama e quando tu tem tonelada, tá? Só pode usar, ó, miligrama, quilo e tonelada se puder escrever a linha inteira nessa unidade. Se não, passa para grama. Obrigado a passar para grama, tá? Então foi o que eu fiz aqui, ó. 1,8 kg é 1.800 gramas. Qual é o volume de gás carbônico na CNTP? Então, linha do exercício, retira os dados da equação. Grama com grama. Massa da fórmula, 30 gramas. Volume na CNTP. Cada mol é 22,4 litros. Multipliquei cruzado, 1.344 litros. Resposta letra B na 12. Questão de número 13, pessoal, tá? É uma questão que envolve volume, a pressão é de 0,8 atm e a temperatura é 27 graus Celsius. Então, não está na CNTP. Então, eu tenho que usar a equação de Clapeyron. Pressão 0,8, o volume eu quero descobrir, de 1 mol, valor do R 0,082, 27 graus Celsius em Kelvin, 300, tá? Então, o volume de cada mol, porque é o que eu estou calculando aqui, ó, 1 mol, volume de cada mol, 30,75 litros, tá? Então, ó, o exercício diz, quando eu tenho 320 gramas de carbonato de cálcio, qual é o volume produzido de CO2? Vamos retirar os dados da equação? A fórmula é 100 gramas. 1 mol vale quanto nessas condições? 30,75 litros. Por isso que aqui está 30,75 e não 22,4. Porque não está na CNTP. Eu tenho que descobrir 1 mol quanto que vale. 30,75. Multiplicou cruzado, 98,4, resposta letra E. Questão de número 14, sobre o funcionamento de um airbag, tá? Então, para inflar um airbag de 10 litros, eu preciso de quantas gramas de azida de sódio? Linha do exercício. Vamos montar a linha da equação? Eu tenho 2 mol de azida de sódio. Como aqui embaixo é grama, massa da fórmula, 65. Então, 2 vezes 65. Daí aqui, pessoal, o teste lá fala que está na CNTP, mas eles não mandam usar 22,4. Eles mandam usar 22,7. Estão mandando, a gente usa, tá? Então, pessoal, cada mol 22,7. Como eu tenho 3 mol, então 3 vezes 22,7. Multipliquei cruzado, 19 gramas de azida de sódio. Letra C na questão 14. Questão de número 15, tá?
Quando eu tenho 5,6 gramas de ferro, eu vou precisar de que volume de ar para ocorrer a oxidação deste ferro? Então, aqui ó, na equação só tem o oxigênio. Então eu vou calcular o volume de oxigênio e depois acho o volume de ar. Lembrando que a questão nos lembra que no ar 20% é oxigênio e 80%, né, é nitrogênio, tá? Tem que fazer o balanceamento, porque ela não está balanceada. Daí retiro os dados da equação. Então aqui é grama, então em cima grama. Então eu tenho 2 ferros, 2 vezes 56 gramas. Quero descobrir o volume na CNTP. Então quantos mol eu tenho aqui? Ó, 3 sobre 2, 1,5 mol. Cada mol na CNTP, 22,4. Multipliquei cruzado, 1,68 litros de O2. Então, ó, 1,68 litro de O2 é 20% do ar. O ar inteiro é 100%, que dá quanto? X. Então, resposta final, 8,4 litros de ar vai ser necessário para oxidar 5,6 gramas de ferro. Resposta letra B. Questão de número 16, tá? Então, moçada, o seguinte, ó. Eles nos deram, moçada, uma questão para calcular o volume. A pressão é 1 atm e a temperatura é 27 graus Celsius. Está na CNTP? Não. Então, eu vou ter que usar a equação de Clapeyron. Puta véia nunca recusa tarado. Observa, pessoal, que a gente já fez essa conta. Aqui, ó. Ó, pressão 1, temperatura 27. Cada mol, 24,6 litros. Tá? Daí eles dizem lá no exercício. Quando o volume é 24,6 litros de hidrogênio, eu vou necessitar de quantas gramas de hidreto de cálcio? X. Retiro os dados da equação. Grama com grama, ó. Massa da fórmula, 42 gramas. Daí aqui eu tenho 2 mol de hidrogênio. Então, 2 vezes 24,6 litros. Porque a pressão é 1 e a temperatura é 27, tá? Então, 24,6. Multipliquei cruzado. 21 gramas, resposta letra A. Questão 17, moçada, tá? 5 mol de butano sofre combustão e produz que volume de água a 25 graus Celsius? E aí eu te lembro, a água a 25 graus é um gás? Não. A 25 graus Celsius, a água é líquida, tá? Então, eu não posso aqui, ó, calcular o volume, mesmo a pergunta sendo o volume. Eu vou calcular as gramas, porque eu só posso calcular o volume direto quando é um gás, tá? Então, eu vou calcular as gramas. Depois de achar as gramas, com a densidade que está na questão, eu vou transformar em volume, tá? Então, mol com mol. Quantos mol eu tenho aqui na equação? O número aqui na frente, ó, é 1. Então, eu tenho 1 mol. Daí, estou descobrindo as gramas. Então, aqui eu tenho 5 mol de água. 5 vezes 18 gramas. Multipliquei cruzado, deu 450 gramas. A questão diz que a densidade da água líquida é 0,997 gramas por ml. Isto dá quanto? 451 ml. Resposta letra o quê, pessoal? Letra E. Última questão, questãozinha de número 18. Vamos ver o que diz a questão 18, tá? No processo de fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico e libera oxigênio de acordo com a reação
já balanceada. A alternativa correta é, letra A, o número de moléculas de água é a metade do número de moléculas de glicose. Pessoal, para cada molécula de glicose, eu tenho 6 de água. Então, a água é 6 vezes o que eu tenho de moléculas de glicose. 6 vezes. Letra B. O número de moléculas dos produtos é igual ao número de moléculas de água. Ó, no produto, quantas moléculas tem? 1 mais 6. Tem 7 nos produtos. Quantas de água tem? 6. 6 é igual a 7? Não. Então tá errada. Letra C. A planta, tá certo? Requer 1 mol de CO2 por mol de O2 liberado. Olha aqui, ó. Para cada 6 CO2, libera 6 O2. Então, para cada 1 CO2, libera 1 O2. Meus lindos, fiquem bem. Até a nossa próxima aula.